procurando moradia barata no Canadá, mas com medo do custo real? Esta noite, o Sr. Maple mapeia 25 cidades e vilas acessíveis onde os preços de tabela parecem irreais e as compensações parecem muito reais. Pense em longos invernos que sobrecarregam a sobrevivência, isolamento que estende cada tarefa, empregos mal pagos em centros econômicos locais frágeis e preocupações com a segurança que mudam a cada quarteirão. No entanto, a migração continua fluindo porque o custo de vida supera o das grandes metrópoles. Vamos comparar os preços com a demografia, os serviços e aquelas peculiaridades estranhas de cidades pequenas que nunca aparecem em um folheto. A tentação é real. Os sacrifícios também. Vamos começar. A quarta é Trois-Rivières, Quebec. Situada às margens do rio São Lourenço, esta cidade de 135 mil habitantes ostenta com orgulho sua herança francesa. Igrejas antigas se erguem sobre ruas estreitas e festivais mantêm vivo o espírito da Nova França. As casas aqui custam em média cerca de $300 mil canadenses, um preço atraente em comparação com Montreal ou a cidade de Quebec. Caminhar por Trois-Rivières é como entrar em um capítulo da história, onde a arquitetura e a língua preservam uma identidade cultural única de Quebec. No entanto, para quem está de fora, a barreira linguística costuma ser mais do que simbólica, pode significar a diferença entre emprego e desemprego, entre inclusão e isolamento. Os empregos são limitados, as indústrias permanecem estagnadas e os invernos se estendem infinitamente sobre o rio congelado. O charme é real, mas as dificuldades também. A língua não é a única barreira que você enfrentará. A quinta é Edmonton, Alberta. Ao contrário das cidades já mencionadas, esta é uma metrópole com mais de 1 milhão de habitantes, mas o mercado imobiliário continua surpreendentemente acessível. Uma casa de família custa cerca de $400 mil canadenses, um preço inimaginável em Vancouver ou Toronto. Edmonton pulsa com escritórios governamentais, universidades, dinheiro do petróleo e uma animada cena artística. Festivais preenchem os verões, o Vale do Rio oferece mais áreas verdes do que qualquer outra cidade canadense e as oportunidades parecem infinitas. Mas a reputação de Edmonton é forjada no inverno. Quando as temperaturas caem para menos 30 graus Celsius, os carros se recusam a pegar e as contas de aquecimento consomem salários. A vasta expansão da cidade torna o transporte público ineficaz, forçando a maioria dos moradores a longos deslocamentos de carro. Para muitos, Edmonton parece duas cidades, o vibrante centro do verão e a imensidão congelada do inverno. Uma casa barata, mas cada viagem custa sua alma. A sexta é Regina, Saskatchewan. Como capital da província, Regina abriga cerca de 230 mil moradores que vivem em amplos bairros suburbanos, onde as casas custam em média cerca de $330 mil canadenses. O céu das pradarias se estende infinitamente acima, os campos de trigo abraçam os limites da cidade e a vida parece tranquila, acessível e tranquila. Os escritórios governamentais e a agricultura sustentam a economia, dando a Regina uma sensação de estabilidade. No entanto, a estabilidade é enganosa. Os invernos são longos, rigorosos e isolados. Nevascas varrem a planície com pouca resistência, congelando canos e impedindo viagens. A vida cultural luta para acompanhar os grandes centros do Canadá, obrigando muitos jovens a fugir em busca de algo mais dinâmico. Para aqueles que ficam, a recompensa é espaço e acessibilidade, mas o custo é a solidão. A paz das pradarias parece solitária a 40 graus negativos. Cada uma dessas 6 cidades conta a mesma história com um sotaque diferente. O preço de uma casa pode ser menor, mas os custos ocultos estão escritos no clima, na geografia e nas oportunidades limitadas. No coração do Canadá, acessibilidade não significa conforto, significa sacrifício, adaptação e resiliência. E, à medida que deixamos essas pechinchas congeladas para trás, nos voltamos para cidades perfeitas de cartão postal, onde as casas ainda parecem sonhos, até você descobrir o que se esconde por trás da tinta. Parte 1. Ofertas congeladas no coração. A primeira é Thunder Bay, Ontário. Esta cidade de 108 mil habitantes se estende ao longo das vastas margens do Lago Superior, onde a água parece mais um oceano do que um lago e a aurora boreal pisca como um lembrete de quão ao norte você foi. Uma casa aqui custa entre 230 mil e 300 mil canadenses, um valor tão modesto que choca qualquer pessoa acostumada ao mercado febril de Toronto. Thunder Bay já foi um centro de comércio, silvicultura e transporte marítimo, mas décadas de declínio industrial deixaram cicatrizes e muitas famílias se mudaram para o sul em busca de trabalho estável. A beleza é inegável.
Florestas boreais circundam a cidade, a formação rochosa do gigante adormecido vigia a baía e os invernos brilham com uma quietude congelante. No entanto, esses invernos dominam a vida. As temperaturas caem, a neve cobre as ruas por meses e o isolamento corrói aqueles que ficam. Os voos são caros, as rodovias são longas e a metrópole mais próxima parece estar a mundos de distância. Em Thunder Bay, a beleza barata sempre vem com um preço exorbitante. A propósito, se você não assinar, continuará procurando casas baratas sem saber as verdadeiras armadilhas que elas escondem. Assine e descubra o verdadeiro custo de vida acessível no Canadá. A segunda opção é St. John, New Brunswick. À primeira vista, esta cidade costeira parece um tesouro escondido. Por cerca de $250 mil canadenses, você pode ter uma casa com vista para o Atlântico enevoado, cercada por estaleiros históricos e ruas de paralelepípedos. Com uma população de aproximadamente 70 mil habitantes, St. John parece uma comunidade unida, onde os vizinhos ainda acenam e a cultura marítima molda a vida cotidiana. O cheiro da água salgada preenche o ar e as marés avançam com um ritmo mais antigo que o próprio Canadá. Mas, por trás do romantismo, está a realidade. Os salários são inferiores à média nacional, as oportunidades de emprego são escassas e a economia depende fortemente de setores como o transporte marítimo e a indústria, que já viram décadas melhores. O clima também desgasta as pessoas. Úmidas, chuvosas e imprevisíveis, as tempestades chegam do oceano sem aviso prévio, corroendo não apenas o litoral, mas também o otimismo dos moradores. As casas em St. John podem ser baratas, mas a chuva e a ferrugem nunca ficam escondidas por muito tempo. A terceira é Red Deer, Alberta. Situada diretamente entre Calgary e Edmonton, esta cidade de 100 mil habitantes vive há muito tempo à sombra de seus vizinhos maiores. Uma casa média é vendida por cerca de $320 mil canadenses, um desconto tentador para quem está fora dos grandes mercados de Alberta. No papel, Red Deer tem muito a oferecer: acesso para deslocamento diário às duas principais cidades, comodidades urbanas como escolas e shoppings, e a natureza à sua porta. No entanto, a dependência da economia petrolífera de Alberta paira como uma nuvem de tempestade. Quando os preços globais despencam, empregos desaparecem, famílias vão embora e placas de vende-se se multiplicam. Os invernos não são mais gentis aqui do que no restante das pradarias. Ventos cortantes açoitam a planície e ondas de frio levam as temperaturas a dolorosas mínimas. Os verões oferecem um breve alívio, verde e vibrante, mas desaparecem rápido demais, deixando os moradores se preparando para a próxima longa geada. A acessibilidade de Red Deer carrega a mensagem oculta de que o relógio do petróleo está sempre correndo aqui. A 10ª cidade é Winnipeg, Manitoba. Conhecida como a porta de entrada para o oeste, é uma das maiores cidades do Canadá, onde uma casa ainda custa cerca de $350 mil canadenses. Mais de 700 mil pessoas vivem aqui. Superficialmente, oferece tudo: teatros, universidades, grandes times esportivos e uma próspera comunidade artística. The Forks, um ponto de encontro histórico na junção de dois rios, reúne moradores e turistas com mercados de alimentos e música. No entanto, Winnipeg carrega uma reputação que nunca desaparece completamente. Os invernos podem chegar a temperaturas negativas, os rios transbordam com inundações e as taxas de criminalidade em certos bairros permanecem teimosamente mais altas do que a média nacional. A resiliência da cidade é lendária, mas a resiliência em si é um imposto que se paga pela acessibilidade. Telhados baratos, mas a segurança tem um custo. A 11ª é Fredericton, em New Brunswick. Com apenas 60 mil habitantes, parece uma vila disfarçada de capital. As casas são vendidas por cerca de $310 mil canadenses, aninhadas ao longo do rio St. John sob a copa das árvores de bordo. O ritmo é tranquilo, e o outono aqui parece uma pintura, com folhas flamejantes brilhando contra a água. Famílias se mudam para cá em busca de paz, acessibilidade e acesso à natureza, mas muitas acabam enfrentando as desvantagens. Empregos especializados são raros, a vida noturna é quase invisível e o inverno transforma as ruas tranquilas em corredores congelados. A paz é barata, as oportunidades, não. A 12ª é Moncton, em New Brunswick. Cerca de 80 mil pessoas vivem neste polo em rápido crescimento das Maritimes, onde as casas custam em média cerca de $320 mil canadenses. Rodovias convergem aqui, o aeroporto liga a região e a cidade se tornou um centro comercial. À primeira vista, Moncton parece uma história de sucesso, com shoppings, escolas e subúrbios em expansão.
A Baía de Fundy, com as marés mais altas do mundo, fica a uma curta distância de carro, dando à cidade uma maravilha natural que poucos lugares conseguem igualar. Mas tempestades castigam o litoral, cortando a energia e inundando bairros. Os salários permanecem modestos, o mercado de trabalho é limitado e muitos jovens profissionais ainda partem para centros maiores. Crescimento no papel, tempestades na vida real. E assim as cidades cartão postal mostram sua dupla natureza. Elas atraem com beleza, cor e charme, mas suas casas baratas carregam contratos ocultos firmados em clima, salários e geografia. O que muitos não previram é que o próximo conjunto de cidades provará que a acessibilidade pode parecer menos um presente e mais um aviso, onde cicatrizes industriais e populações em declínio transformam pechinchas em fardos. Parte 2. Cidades de cartão postal com preços mentiroso. À primeira vista, algumas das cidades mais baratas do Canadá parecem capa de revista de viagens. Fachadas brilhantes ladeiam as ruas, ondas quebram nos portos e a arquitetura europeia antiga engana você, fazendo-o acreditar que a vida aqui deve ser perfeita. No entanto, a verdade permanece sob a superfície. A acessibilidade vem com custos altos. As casas podem ser coloridas, os cartões postais encantadores, mas a pechincha esconde invernos, salários e realidades que nenhuma imagem brilhante jamais mostra. A sétima é Saint-Jós, Terra Nova e Labrador. Situada à beira do Atlântico, esta cidade de 110 mil habitantes parece esculpida em uma pintura. As casas são vendidas por cerca de 320 mil dólares canadenses, e do porto à vista parece uma cidade de brinquedos salpicada de vermelho, amarelo e azul. Os turistas se maravilham com as casas de jujuba empilhadas contra colinas íngremes, e a música sai dos pubs onde o ar cheira a sal e cerveja. Mas o isolamento define Saint-Jós mais do que o charme jamais poderia. Voos de ida e volta custam mais do que hipotecas em alguns lugares, tempestades castigam o litoral com ventos com força de furacão, e bairros inteiros se sentem isolados quando os horários das balsas entram em colapso. A economia depende de plataformas de petróleo e frotas pesqueiras, deixando os trabalhadores à mercê dos mercados globais e dos mares imprevisíveis. Ruas coloridas escondem céus econômicos cinzentos. A oitava é a cidade de Quebec, Quebec. Com mais de 500 mil de habitantes, é a capital da província e uma das cidades mais antigas da América do Norte. Por cerca de 370 mil dólares canadenses, você pode ter uma casa em uma cidade onde ruas de paralelepípedos levam a fortalezas centenárias e torres góticas. A cidade parece a Europa sem sair do Canadá, com a língua, a culinária e a cultura francesas entrelaçadas à vida cotidiana. Turistas lotam o bairro antigo, enchendo hotéis e restaurantes de vida, mas para os moradores o brilho desaparece rapidamente. Os invernos se arrastam por 5 meses, as temperaturas despencam muito abaixo de zero e as contas de aquecimento destroem os orçamentos. O mercado de trabalho exige francês fluente, deixando muitos estrangeiros sem oportunidades. A cidade de Quebec seduz com a história, mas sobreviver aqui exige mais do que charme. O charme da Europa, mas o congelamento não está incluído nos folhetos. A nona é Sherbrooke, Quebec. Na região de Estrie, cerca de 170 mil moradores vivem entre florestas, lagos e montanhas que brilham no outono com tons de laranja e vermelho. A moradia aqui custa em média cerca de 340 mil dólares canadenses, um preço tentador em comparação com Montreal. A cidade pulsa com a juventude, graças a diversas universidades, e os cafés transbordam de estudantes debatendo filosofia em francês e inglês. O ritmo parece mais leve, o ar mais fresco e trilhas cruzam colinas logo após o centro da cidade. Mas Sherbrooke não está livre do tema recorrente do Canadá. Os invernos despejam tempestades de neve que soterraram carros por semanas, as oportunidades fora da educação e da saúde são escassas e os salários ficam aquém dos grandes centros da província. A vida pode ser acessível, mas o crescimento parece congelado. Educação barata, invernos caros. A 15ª é Sudbury, Ontário. Uma cidade mineradora recortada no escudo canadense, brilha com 100 lagos e 1 milhão de histórias sobre níquel, fundições e salários que construíram bangalos sobre a rocha. Cerca de 160 mil pessoas vivem aqui, onde a casa média gira em torno de 350 mil dólares canadenses e o céu em dias claros reflete prata e pinho. A economia ainda gira em torno da extração e da engenharia, e a comunidade sabe exatamente como consertar um caminhão no inverno com luvas. Mas o solo se lembra.
Rejeitos, enxofre e décadas de indústria deixaram marcas que levaram gerações para cicatrizar. Embora as colinas estejam verdes agora, o frio permanece honesto e longo. Linhas ferroviárias são linhas de vida, rodovias são compromissos medidos em café e gelo negro. Esses lagos brilham ao anoitecer, mas os empregos oscilam com a demanda global, atraindo famílias para padrões de horas extras, demissões e mudanças silenciosas pela rodovia 69. Uma vista para o lago com um gosto residual de enxofre. A 16ª é Bathurst, Nova Brunswick. Na Baía de Chaleur, uma cidade menor observa a água em busca do clima e os classificados em busca de motivos para ficar. Casas isoladas podem custar até $190 mil canadenses, um valor que faz com que os inquilinos das grandes cidades se aproximem mais da tela. O ar cheira a sal e abeto, o horizonte se abre como uma porta e os vizinhos ainda percebem quando a luz da sua varanda muda. Mas uma economia que fica parada é uma economia que sussurra adeus à sua juventude. Os anúncios de emprego se repetem, as fábricas ficam paradas com muita frequência e as tempestades de inverno se alinham como trens de carga de novembro a abril. Os arados trabalham a noite toda, os telhados rangem e o horário do aeroporto parece uma sugestão. O que muitos não previram foi a rapidez com que um preço de banana se torna uma medida de demanda que nunca chegou. Quando os jovens vão embora, as casas baratas ficam. A 17ª é Corner Brook, Terra Nova e Labrador. Montanhas cercam a cidade, fiordes cortam a costa e uma fábrica de papel ainda respira como um metrônomo, marcando o tempo para 10 mil famílias em toda a região. Uma casa típica custa cerca de $210 mil canadenses, e as vistas parecem ter sido desenhadas à mão. Trias serpenteiam por abetos balsâmicos, alces vagueiam antes do amanhecer. No verão, a luz permanece o suficiente para uma segunda caminhada após o jantar. No entanto, a distância entre as ilhas aumenta dentro das muralhas quando o tempo muda. As chuvas chegam em longas rajadas, a energia elétrica oscila e cada voo parece uma negociação com o vento. O turismo traz a luminosidade do verão. Então, os empregos se dobram como cadeiras de acampamento em outubro. O silêncio da noite é profundo, mas não é vazio. Ele carrega o som da troca de turno de uma fábrica e a aritmética de um orçamento esticado por frete e combustível. A natureza é livre, os empregos não. A 18ª é Shawinigan, Quebec. No rio Saint-Maurice, outrora considerada a cidade da eletricidade, ainda se erguem fábricas de tijolos e usinas hidrelétricas que alimentaram um sonho industrial. Casas podem começar por cerca de $225 mil canadenses, bem abaixo dos gigantes provincianos, e o rio parece confiante mesmo quando as ruas parecem paradas. Cafés ocupam antigas vitrines, murais anunciam o amanhã, e o francês aqui é acolhedor e provinciano ao mesmo tempo. Mas a perda populacional é um contador silencioso. Cada década raspa algumas famílias a mais, cada fábrica que fecha subtrai a manhã de sábado da rua principal, e o mapa de serviço se torna mais fino até que as tarefas exijam um raio de 1 hora. O inverno põe a mão no vale e não o levanta rapidamente, e a melhor opção para a ambição ainda aponta rio abaixo, para Trois-Rivières ou Montreal. Fábricas fantasmas deixam tijolos baratos para trás. O padrão se aguça a cada litoral e chaminé. A beleza vende o sonho, enquanto os orçamentos e o clima definem os termos. O mar cintila como uma promessa, a rocha brilha como segurança, e ainda assim o livro Razão cai na mesma página. A acessibilidade é real, mas o custo se esconde na distância, na umidade e na demanda. Como consequência disso, o conjunto final de cidades mostrará Pechicha se transformando em um rótulo de alerta, onde as estatísticas de criminalidade aumentam, as carreiras estagnam e um incêndio florestal ou uma queda de preços podem destruir o patrimônio em uma única temporada. Parte 3. Sonhos costeiros, ilusões de pradaria. Mapas fazem os litorais parecerem convites. Águas azuis se curvam em baías, faróis pontiam o horizonte e a promessa de maresia parece uma liberdade que você pode pagar. No entanto, no Canadá, o mar nunca é apenas paisagem. É distância medida em horários de balsas, tempestades contabilizadas em contas de reparos e salários que se dobram sob o peso do tempo. Enquanto isso, longe da costa, rochas e minérios prometem salários estáveis, até que os preços das commodities lembrem a todos quem realmente está no comando. Mesmo assim, esses lugares continuam chamando. Eles oferecem chaves que você pode realmente comprar, um quintal onde você pode realmente respirar e um estilo de vida que parece simples à distância. Mas quanto mais perto você chega, mais as compensações se aguçam.
O barato sempre tem uma pegadinha, o inverno desgasta sua alma e o silêncio que você busca nunca é realmente silencioso. O 13º é Halifax, Nova Escócia. Mais de 400 mil pessoas se debruçam sobre o Atlântico aqui, onde o porto sobe e desce com a maré e a história caminha pelos mesmos paralelepípedos que estudantes, marinheiros e enfermeiros. Uma típica casa unifamiliar custa cerca de 450 mil dólares canadenses, ainda abaixo das gigantes de Toronto e Vancouver, e o caráter da cidade é marítimo até os ossos. Universidades alimentam os cafés, um porto em funcionamento vibra ao lado de um calçadão de artistas de rua e ar salgado, e cada festival de verão tenta escapar da neblina. No entanto, os recibos contam uma história mais fria. A umidade se instala em porões e ossos, o seguro aumenta após cada tempestade pós-tropical e os mantimentos custam mais quando as linhas de abastecimento dependem de balsas e rodovias que fecham sem aviso prévio. Os aluguéis aumentam, os salários diminuem e o que parece conforto costeiro muitas vezes esconde 2 empregos e um desumidificador ligado à meia-noite. O ar salgado é barato, a vida cotidiana não. Assine o Mr. Maple. Da próxima vez que vir uma casa em promoção no Canadá, você saberá os invernos, a criminalidade e o silêncio que a acompanham. Não se deixe enganar pela ilusão sem saber a verdade. A 14ª é Charlottetown, na Ilha do Príncipe Eduardo. Com 40 mil habitantes, parece quase pitoresca demais para ser uma capital, com campos de terra vermelha que se perdem no Golfo de São Lourenço e casas de gengibre bem protegidas do vento. Os preços das casas costumam variar entre 300 e 320 mil dólares canadenses, e os recém-chegados juram que finalmente conseguem respirar aqui. As ruas são curtas, as distâncias menores, e os rostos familiares em uma semana. No entanto, a ilha cobra seu preço. O frete transforma geladeiras e drywall em luxos, os vendavais de inverno empurram a neve para os lados por vielas estreitas, e o mercado de trabalho se apoia no trabalho sazonal que desaparece com turistas e batatas. As famílias prosperam na comunidade, depois se esforçam em caminhos limitados para conseguir uma carreira, e o horário das balsas parece um lembrete de que a ponte nunca é a história completa. Casas baratas, mantimentos caros. O que começou como uma lista de pechinchas termina como um mapa de compensações. Acessibilidade é a manchete, mas as letras miúdas são longas. Padrões de criminalidade, ciclos de commodities, horários de balsas, barreiras linguísticas e invernos que medem sua paciência tanto quanto seu termostato. Como consequência disso, os lugares mais baratos do Canadá raramente são os lugares mais fáceis para se viver. Eles exigem garra, planejamento e uma tolerância ao silêncio que não é silêncio de forma alguma, apenas distância, vento e o zumbido baixo da sobrevivência. No entanto, há uma razão para as pessoas os escolherem. Espaço para respirar. Tempo para conhecer seus vizinhos. Céus que se abrem e luzes do norte que lembram que o mundo é maior do que uma guerra de lances por um apartamento-estúdio. A pegadinha nunca desaparece, mas a promessa também não. O que muitos não previram é que a promessa em si, espaço, raízes, realidade, pode ser exatamente aquilo em que alguns canadenses ainda estão dispostos a dirigir, com neve na previsão, aquecedor do motor ligado e esperança a tiracolo. No fim das contas, o mapa das cidades canadenses baratas não é um mapa do tesouro, mas um livro-razão. Uma coluna lista preços que parecem impossíveis, a outra lista tudo o que esses preços não dizem. No entanto, a aritmética é mais humana do que financeira. Ela conta os ciclos da fornalha ao amanhecer, o sal da estrada nas botas, as noites sem sirenes e os nomes dos vizinhos que possuem cabos de bateria. Uma pechincha aqui nunca é apenas um número. É um acordo fechado com o clima, os salários, a distância e o tempo. Enquanto isso, as fotos continuam lindas. Faróis brilham através da neblina, florestas boreais brilham sob auroras, vales fluviais brilham após a neve fresca. Mesmo assim, a beleza tem seu próprio custo de manutenção. O ar salgado corrói, a umidade incha os batentes das portas, o gelo deforma o asfalto e o vento testa as telhas como se fossem contratadas por uma seguradora. Ser barato sempre tem um porém, mas o porém nem sempre é uma armadilha. Às vezes, é um currículo. A cidade ensina como viver lá. Como consequência disso, a acessibilidade se torna uma medida de adequação. Se você quer cultura na ponta dos dedos, pague por ela em uma grande cidade. Se você quer espaço e silêncio, prepare-se para cavar, dirigir e esperar por eles. O inverno desgasta sua alma no norte e no leste, a língua traça uma linha através de partes de Quebec e a economia respira em ciclos pelas pradarias e cidades de recursos. No entanto, o silêncio que tantos buscam nunca é realmente silencioso.
Ele zumbi com patins no gelo, diesel na troca de turno e a voz baixa de um rádio em uma cozinha onde alguém está orçando o mês em envelopes. O que muitos não previram foi a dignidade contida nesse acordo. Em lugares que o mercado desvaloriza, as pessoas investem demais umas nas outras. Voluntários abrem pistas de patinação, caçambas de caminhões viram vans de mudança todo o mês de agosto, e a primeira tempestade da temporada é recebida com mensagens de texto, sopradores de neve e risos que soam como desafio. A casa é barata. A comunidade não. Você paga em horas, mãos e paciência, e o retorno chega em nomes que lembram de você. Por outro lado, há avisos que você não consegue amenizar. As commodities caem, e com elas vão as horas e os planos. Mapas criminais mancham certos quarteirões com mais escuridão do que outros. Balsas cancelam, voos aumentam e a ida ao especialista engole um dia. O seguro elabora sua própria previsão do tempo. A pechincha se mantém, mas levanta uma questão na mesa de fechamento. Você está pronto para que os custos reais cheguem em um cronograma diferente do da hipoteca? Mesmo assim, muitos responderão que sim. Eles trocarão um elevador no centro da cidade por uma garagem, um estúdio por um quintal, um trem lotado por um horizonte que se estende. Eles aprenderão o ritmo das trilhas de tempestade, a cadência das rotas de limpeza e a arte refinada de manter veículos e amizades aquecidos. Eles dirão que a cidade o salvou de um contrato de aluguel que nunca terminava, e a cidade responderá entregando-lhes tarefas e uma chave. Portanto, a moral da história não é que cidades baratas sejam golpes. É que cidades baratas são contratos. Elas oferecem capital onde a dívida costumava viver e exigem atenção onde a conveniência costumava se esconder. Se você assinar, assine com os olhos abertos, botas de inverno na mão e um plano que inclua seus vizinhos. Porque o segredo desses lugares não é o preço, são as pessoas que transformam um desconto em vida. Curta o vídeo e inscreva-se. A 23ª é Moose Jaw, Saskatchewan. O nome é um assunto para conversas, e os túneis sob o centro da cidade são uma economia turística inteira costurada a partir de lendas da lei seca e sussurros de travessuras que nunca aconteceram como os cartões postais afirmam. Casas perto de $240 mil canadenses parecem sensatas e robustas contra o céu das grandes pradarias, e o spa termal enche o inverno com vapor e conversas suaves. No entanto, o livro Razão continua interrompendo o romance. Os impostos municipais são mais altos do que muitos esperam, os anúncios de emprego se repetem ao longo dos meses e o clima oscila entre o calor que deforma as telhas e o frio que discute com as baterias dos carros. História peculiar não aquece sua casa. Moose Jaw sobrevive da reinvenção. Grãos, ferrovias, treinamento da força aérea, serviços agrícolas e turismo patrimonial se combinam em um portfólio que funciona enquanto cada coluna aguenta. No entanto, um ano fraco para as colheitas ou uma desaceleração regional repercute tanto no varejo quanto nas reformas. O charme é real, murais o celebram com ousadia, mas a vida aqui ainda é medida pelas viagens até Regina para encontrar especialistas e pelas decisões sobre se as crianças terão mais opções se você for. De muitas maneiras, Moose Jaw é um referendo sobre resistência nas pradarias, e na maioria dos dias, a resistência vence por uma margem pequena. A 24ª é Val-d'Or, Quebec. Ouro no nome não é uma metáfora. As ruas da cidade foram planejadas para servir as minas, e o presente ainda responde à buzina. Casas isoladas podem custar cerca de $230 mil canadenses, com quintais fundos o suficiente para pilhas de lenha e pistas de trenó que duram até o sol se pôr em abril. A cultura francófona é rica, prática e orgulhosa, e a Floresta do Norte se aproxima como um parente mais velho que conhece a história da família melhor do que você. Ouro no subsolo, frio na superfície. Mas a extração é um sistema climático próprio. Anos de prosperidade lotam hotéis, escolas ferviam e restaurantes desenvolvem uma força para mesas tardias e cafés da manhã cedo. Enquanto isso, as crises transformam esse músculo em memória. Os voos rotativos diminuem, os contratados param e você consegue ouvir a equação no silêncio. O inverno aqui é rigoroso até mesmo para os padrões de Quebec, e os recém-chegados descobrem rapidamente que a língua é comunidade. O francês desbloqueia o trabalho e a amizade. Sem ele, você está sempre do outro lado da vidraça da vida que veio construir. A recompensa, se você se acomodar, é uma solidariedade nórdica que trata a distância como esporte e o clima como um desafio já aceito. O 25º é Fort McMurray, Alberta. O nome é uma abreviação em todo o Canadá para cheques de pagamento com vírgulas e casas que antes custavam como bilhetes de loteria durante o boom das areias betuminosas.
Depois de incêndios, inundações e um ciclo brutal de commodities, os preços caíram. Uma casa isolada por cerca de 280 mil dólares canadenses não é mais uma fantasia, é uma questão. Quanto custa apostar seu futuro em uma cidade ensinada pelo desastre a levar uma mochila de emergência? Barato agora, mas a sobrevivência não é garantida. Fort MC Murray mantém 2 calendários. O oficial lista os períodos letivos, os feriados e o dia da quebra do rio. O não oficial conta barris, anúncios de projetos e aniversários de evacuação que vivem dentro dos ossos das pessoas. Mesmo assim, a comunidade que permanece é teimosa no melhor sentido da palavra. Pistas de hóquei se enchem de crianças de todas as províncias e de muitos países, becos sem saída se esvaziam ao amanhecer em direção a locais que funcionam como cidades, e a rede sem fins lucrativos vibra com lições aprendidas da maneira mais difícil. No entanto, o risco é estrutural aqui. A indústria se concentra, as cadeias de suprimentos se expandem e a matemática dos seguros tem seu próprio clima. Para alguns, o cálculo ainda funciona. Para outros, a estrada para o sul está a apenas uma demissão de distância. Parte 4, onde o barato se torna um aviso. Pechinchas se tornam testes quando as variáveis se multiplicam. As estatísticas de criminalidade se intrometem em ruas tranquilas, a distância transforma cada tarefa em estratégia, e o fechamento de uma única fábrica afeta as matrículas escolares e os preços dos imóveis por anos. No entanto, o mapa ainda oferece dicas que você pode pagar e, para muitos canadenses, isso é motivo suficiente para fazer as malas, dirigir e experimentar. O barato sempre tem uma pegadinha, o inverno exige sua alma e o silêncio que tantos buscam nunca é realmente silencioso. Ele vibra com risco, resiliência e a matemática da sobrevivência. A 19ª é Prince Albert, Saskatchewan. Às portas da Floresta do Norte, a cidade se ergue entre fazendas de pradaria e rios boreais como uma dobradiça que nunca para de se mover. Casas isoladas costumam custar cerca de 230 mil dólares canadenses, um valor que transforma inquilinos em compradores da noite para o dia. No entanto, o livro Razão aqui vem com notas de rodapé. As tabelas do Statistics Canadá sussurram sobre crimes acima da média. As vitrines do centro da cidade alternam entre inquilinos e uma vida vivida à beira da natureza selvagem inclui também a beira dos serviços. O norte começa nos limites da cidade, mas também as longas viagens em busca de especialistas e as longas esperas por oportunidades. A natureza selvagem começa no seu próprio quintal. O Príncipe Albert respira estações que chegam como declarações. O verão traz campistas, pescadores e trabalhadores rumo ao norte, para minas e acampamentos, enquanto o outono cheira a folhas de álamo e fumaça de madeira. Enquanto isso, o inverno esclarece tudo. Ondas de frio destroem planos, o gelo agarra o rio e cada trajeto se reduz ao essencial. As famílias fazem funcionar com a comunidade, os porões das igrejas e os esportes coletivos costurados por voluntários. No entanto, uma economia tão diversa no papel, saúde, governo, varejo, silvicultura, ainda vive em ciclos. Quando a celulose vacila ou os projetos param no norte, o clima no centro da cidade muda e as placas de vende-se permanecem por mais tempo do que deveriam. A esperança é acessível, a certeza, não. A 20ª é Sydney, Nova Escócia. Na ilha de Cape Breton, o porto se curva como uma mão em concha e a música transborda de portas que sobreviveram às indústrias. Uma casa típica perto de 240 mil dólares canadenses parece um milagre até você observar a idade dos telhados e a idade dos moradores. Minas fecharam, o aço esfriou e a população ficou grisalha enquanto os jovens partiam para Halifax, Ontário, ou para qualquer lugar que um recrutador pagasse por passagens aéreas. Mesmo assim, a ilha sabe como receber. Músicas de violino tocam às terças-feiras, a neblina do oceano suaviza os dias difíceis e os vizinhos se lembram de quando os patins de hóquei dos seus filhos eram grandes demais. Casas baratas, mas o futuro já parece fechado. Rastros de tempestades adicionam um imposto que você não consegue ver na folha de hipoteca. Cada outono açoita cascalhos e cais, seguros sussurram sobre franquias e prateleiras de supermercados comprovam a rapidez com que as filas de abastecimento estão estreitas quando as balsas aguardam as ondas. Enquanto isso, os recém-chegados perseguem o sonho de uma vida costeira apenas para descobrir que os salários e os empregos ficam mais apertados após o fim da temporada turística. O silêncio aqui é lindo, mas pode ficar pesado em fevereiro, quando o calendário muda, o vento sopra e os quadros de empregos ainda repetem as ofertas do ano passado. O oceano cede, mas também mede. O 21º é Timmins, Ontário.
Esculpida na floresta e na rocha, Timmins ostenta a mineração na manga e o diesel em sua memória. Preços em torno de $250 mil canadenses por uma casa isolada tentam qualquer um disposto a trocar o deslocamento pelo frio, o trânsito pela madeira e o barulho pela claridade brusca do norte que se sente a menos 30 graus. Mas a pechincha está escrita em letras maiúsculas: distância. Voos custam compromisso, rodovias exigem cautela e recados exigem um plano de sábado que começa com a previsão do tempo. A acessibilidade custa cada quilômetro de isolamento. Timmins funciona em rodízio. Os turnos se trocam nos portões, os limpa-neves trocam rotas ao amanhecer e as famílias sincronizam a vida para pagar os períodos e as férias escolares. Quando os preços globais dos metais sobem, o otimismo também sobe. Novos caminhões aparecem nas entradas de garagem, as reformas finalmente começam e os restaurantes se enchem de equipes com coletes de alta visibilidade. No entanto, o ciclo muda tão inevitavelmente quanto as estações. Projetos param, trabalhadores vão para o sul e os anúncios se multiplicam. A floresta permanece, os empregos nem sempre. O que perdura é a cultura de consertar as coisas, de verificar como estão os vizinhos quando a temperatura cai e de celebrar pequenas vitórias com grandes refeições. Em Timmins, resiliência não é um slogan, é uma rotina. A 22ª é Campbellton, New Brunswick. O rio Restigouche se alarga em uma vista que parece saída de um selo postal, com as colinas de Quebec se erguendo azuis ao longe. Uma casa por $185 mil canadenses parece um segredo até você perguntar por que ainda está disponível. O declínio populacional avança silenciosamente, fechando um café aqui, diminuindo uma sala de aula ali, e a promessa bilingue da vida em uma cidade fronteiriça nem sempre supera a aritmética dos empregos que foram embora com o último caminhão da serraria. Quando as pessoas vão embora, as casas esperam vazias. Mesmo assim, Campbellton se mantém com festivais, corridas de salmão e aquele instinto marítimo de olhar nos olhos e perguntar pela sua mãe. Os invernos são claros e honestos, mas não são curtos, e qualquer pessoa que se mude para cá aprende a coreografia dos arados e a paciência do fechamento de pontes. Viagens para cuidar da saúde se transformam em excursões de um dia inteiro, consultas com especialistas viram eventos. Enquanto isso, a acessibilidade que atrai os recém-chegados carrega consigo uma responsabilidade: ser voluntário, organizar-se, comparecer, porque em cidades desse porte a linha entre morador e construtor é muito tênue. O barato pode se tornar inestimável quando compartilhado, mas não se sustenta sozinho.